Olá! Nessa videoaula veremos mais dois tipos de superfícies quádricas, o paraboloide elíptico e o paraboloide hiperbólico. Iniciemos recapitulando o que estamos estudando nessa unidade. Nosso objetivo de estudo são equações em x, y e z com grau até 2. Assim como fizemos com cônicas, removemos os termos com produtos de letras porque esses casos requerem técnicas mais sofisticadas para analisar a equação. Sem esses termos, a equação mais geral fica com os termos ao quadrado, com os termos sem quadrado e com o termo sem letra. Não custa lembrar que o caso em que nenhum quadrado está presente já foi estudado por nós, são os planos. E nas aulas anteriores, nós estudamos quase todos os possíveis casos em que todos os quadrados estão presentes. Vamos relembrá-los. Só reforçando que sempre que há um quadrado presente em alguma letra, é necessário completar o quadrado para analisar a equação na sua forma padrão. Quando todos os quadrados estão presentes, todos com o mesmo sinal à frente, e é possível escrever a equação como a soma dos quadrados igual a 1, então o gráfico é um elipsoide ou uma esfera. Quando todos os quadrados têm o mesmo sinal e não sobra nenhum número sozinho diferente de zero, caímos numa soma de números maiores ou iguais a zero que dá zero, então o gráfico é um único ponto. E na situação em que há a soma dos quadrados igual a um número negativo, a equação não possui solução e, portanto, o gráfico não possui pontos. Quando completamos os quadrados e a equação resultante fica na forma de 2 dos quadrados com sinal positivo e 1 negativo igual a 1, o gráfico é um hiperboloide de uma folha. E no caso em que 2 dos quadrados são negativos, o gráfico é um hiperboloide de duas folhas. Observe que as equações que têm os 3 quadrados e há um número sozinho diferente de zero são sempre analisadas fazendo o número sozinho ficar igual a 1. Nesse formato é que analisamos quantos quadrados têm sinais positivos ou negativos. Um outro exemplo que ainda não estudamos é quando há os 3 quadrados, o número sozinho é zero e nem todos os quadrados têm o mesmo sinal. Nesse caso, sempre podemos isolar um quadrado para deixar igual à soma dos outros dois. O resultado desse gráfico é chamado de superfície cônica. O objetivo aqui é só dar um exemplo, você vai estudar superfície cônica nas próximas aulas. Fica de exercício verificar que nos exemplos de 1 a 6 cobrimos todos os possíveis casos em que todos os quadrados estão presentes. Quando algum quadrado não está presente, pode acontecer de alguma letra não estar presente na equação. Por exemplo, imagine uma equação que só tenha x e y. Os gráficos nesse caso são chamados de superfícies cilíndricas e visualmente são caracterizados por desenhar o gráfico nas letras presentes e prolongar no eixo da letra ausente. Por exemplo, a equação que temos aqui é de uma elipse em x e y. Seu gráfico em R3 é a elipse desenhada no plano XY e prolongada ao longo do eixo Z. Fique tranquilo que você ainda vai ver esse conteúdo nas próximas aulas. Agora imagine que todas as letras estejam presentes na equação, mas que nem todas possuam quadrados. Como exemplo, considere uma equação que tem quadrados em x e y, mas não tem em z. O gráfico à direita é um dos possíveis formatos que podem ter com equações desse tipo. E essas são as equações dessa aula, as 3 letras presentes, mas nem todos os quadrados presentes. Os dois tipos de gráficos que aparecem nesse caso são chamados de paraboloides elípticos e paraboloides hiperbólicos. Iniciemos nosso estudo pelo paraboloide elíptico. Sua equação tem as 3 letras, 2 delas têm quadrado e os 2 quadrados possuem o mesmo sinal. Uma das possibilidades de equação nesse caso é ter quadrado em x e y e não ter em z. O gráfico é como se fosse um vaso em formato de parábola, que a partir de agora chamaremos de paraboloide. Quando ajeitamos os 2 quadrados de um lado da equação e os 2 como positivos, o termo sem quadrado do outro lado pode ter sinal negativo ou positivo à sua frente. O desenho que estamos vendo é no caso positivo. O caso negativo faz o paraboloide ter sua orientação invertida. Veja que em ambos os casos o paraboloide está orientado ao redor do eixo z, pois z é a letra sem quadrado. E a diferença entre os casos mais e menos é se o paraboloide está orientado no sentido positivo ou negativo do eixo z. Se a letra que não tem quadrado é y, então o paraboloide fica orientado na direção de y e mais uma vez o sinal determina o sentido. O mesmo acontece se a letra x não tiver quadrado. Você deve ter percebido que os paraboloides possuem um ponto na sua parte de baixo que podemos chamar de vértice e que as equações que estão na tela já estão na sua forma geral com translações, colocando o vértice no ponto x0, y0, z0. Vejamos alguns exemplos. Comecemos com a equação z igual a x² mais y². Antes de fazer o gráfico, fica o alerta de que tentar decorar todas as equações com seu respectivo gráfico não é uma boa ideia. Uma boa ideia é ter em mente os tipos possíveis de gráfico que aparecem nas equações quádricas e saber como manipular a equação para descobrir o gráfico correspondente. É isso que faremos aqui. Vamos fazer de conta que não sabemos nada do gráfico e vamos descobrir apenas analisando a equação. A ferramenta mais útil na análise de gráficos de superfícies é a análise do traço do gráfico restrito a determinados planos. Por exemplo,
No plano xy, que é o plano em que y é igual a zero, a equação que recebemos se torna a parábola z igual a x². O que fizemos foi desenhar essa parábola exatamente onde essa análise foi feita, no plano xz. Fazendo o mesmo no plano yz, obtemos a equação da parábola z igual a y². Veja o traço dessa curva na figura. É claro que com software fica mais fácil, mas ao fazer na mão você não precisa de muita precisão. Só o fato de saber que essas duas curvas têm o formato de parábola já ajuda muito. Ao tentar fazer o mesmo no plano xy, descobrimos que a equação resultante só gera o ponto 0, 0, 0, que já faz parte do desenho dos traços que já fizemos. Veja que a equação 0 igual a x² mais y² é uma equação em x e y, que possui como solução x igual a 0 e y igual a 0. O fato de colocarmos z igual a 0 para formar o ponto vem do fato que esse traço está restrito ao plano z igual a 0. Então, qualquer solução encontrada em x e y deve formar um ponto do gráfico com z igual a 0. Já que o traço no plano z igual a 0 não adiantou muito, vamos fazer o traço no plano paralelo ao plano xy, mas na altura z igual a 1. Nesse caso, a equação é de uma circunferência de raio 1. Veja na figura que essa circunferência foi desenhada na altura z igual a 1, pois é onde o traço está contido. Podemos continuar fazendo vários traços. Agora fizemos na altura z igual a 2. Novamente, obtivemos uma circunferência, só que agora com um raio um pouco maior, como na figura. Uma coisa curiosa é que se você tentar fazer o gráfico na altura z igual a menos 1, você obtém uma equação sem solução, indicando que não há gráfico nessa altura. A ideia de fazer traços ou de analisá-los genericamente ajuda bastante. Imagine que ao invés de fazer os traços na altura 1 e 2, você pensasse o que acontece com o traço à medida que z aumenta. Você veria que sempre daria circunferências, mas com raios cada vez maiores. Esse tipo de análise, junto com os traços de parábola que já temos, dá todas as informações de que precisamos. Nossa figura tem formato parabólico e seus cortes horizontais são circunferências em que os raios vão aumentando. Em resumo, descobrimos que nosso gráfico é de um paraboloide elíptico. Esse paraboloide é chamado de elíptico porque a boca do paraboloide tem formato de elipse. Nesse exemplo em particular, a boca tem formato de circunferência, então também pode ser chamado de paraboloide circular. Nos gráficos feitos em software, quase sempre podemos apagar nossos traços que o sombreado da figura deixa claro o formato. Mas quando fazemos os gráficos na mão, muitos dos traços são importantes para que o gráfico fique legível. Vamos ao segundo exemplo, agora sem quadrado na letra y e com um sinal de menos à frente. Montando o traço no plano xy, obtemos a parábola menos y igual a x² sobre 4. Tome o cuidado para não inverter os eixos ou o sentido na hora de desenhar os traços de parábola. Fazendo o mesmo no plano YZ, obtemos mais uma vez uma parábola. Ao fazer o traço no plano XZ, obtemos apenas a origem como solução. Tentando o traço em algum plano paralelo ao plano XZ, vamos tentar em y igual a 1. Colocando y igual a 1 na equação, não obtemos solução. Vamos então para y igual a menos 1, e nesse caso temos uma elipse como resultado. O mesmo vale para y igual a menos 2, mas agora a elipse tem a e b maiores, portanto tem os eixos maiores. Com essas informações, fica claro que o gráfico é de um paraboloide elíptico com vértice na origem e orientado no sentido do eixo y negativo. Talvez não tenha ficado claro por que fizemos vários traços variando o y e não fizemos o mesmo variando x ou z. É possível fazer quantos traços você quiser e com qualquer plano que quiser. Quanto mais traços, mais informações da figura. Porém, alguns traços podem ser difíceis de fazer e talvez não ajudem tanto. O mais comum é fazer mais de um traço na variável assimétrica da equação. Nessa equação, a variável y não tem quadrado, então ela é a diferente. Isso é um bom indicativo de que vários traços variando y podem ser úteis. Falando em traço, veja mais uma vez que a figura nos softwares fica bem legível mesmo sem eles. Agora um exercício. Manipulem a equação bagunçada, classifiquem a quádrica e façam o gráfico. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Primeiro completamos os quadrados em x e y, que é onde temos quadrados. Agora deixamos os quadrados de um lado e o restante do outro. Por fim, passamos o 4 dividindo e ficamos com a equação do formato padrão do paraboloide elíptico. Assim, a classificação é paraboloide elíptico e já podemos extrair da equação informações para fazer o gráfico. Se você não lembra do gráfico a partir da equação, o melhor caminho é sempre ir para os traços. Mas, nesse caso, já vamos usar a informação de que sabemos que é paraboloide elíptico, que o vértice está em menos 1, menos 1, 3, e que como z é a letra sem quadrado e está com sinal negativo à frente, então a boca do paraboloide ficará no sentido do eixo z negativo. Pronto, aí está nosso gráfico. Fico alerta aqui que é bastante desagradável fazer na mão o gráfico de quadras que não estão com centro ou vértice na origem.
Um procedimento comum ao desenhar na mão é criar novos eixos transladados de forma que a nova origem coincida com o centro da figura. Veja mais detalhes na primeira lista de exercícios dessa unidade de superfícies quádricas. Mais um exercício. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. A informação de que nosso paraboloide possui os eixos paralelos aos eixos coordenados nos diz que ele possui 6 possíveis orientações, com sua boca virada para cada um dos lados dos 3 eixos. Quando o enunciado passa a informação de que o paraboloide é tangente ao plano x igual a 1, não temos outra alternativa a não ser concluir que o paraboloide está orientado em x, podendo ser no sentido positivo ou negativo. Essa informação nos diz que x é a variável sem quadrado. Ainda usando essa informação de tangência, veja que obrigatoriamente o ponto de tangência é o vértice. Isso nos diz que o vértice tem coordenada x igual a 1, isto é, x0 é igual a 1. Agora o exercício também diz que o paraboloide, quando intersectado com o plano x igual a 0, gera uma circunferência. Veja na figura que só temos uma possível escolha de orientação para que a interseção seja uma circunferência, que é a boca do paraboloide no sentido de x negativo. Você também poderia verificar isso pela equação. Ao botar x igual a 0 na equação, só temos solução quando o sinal à frente do x é negativo. Com isso, detectamos todas as informações sobre a orientação. Resta apenas achar y0, z0, b e c. Mais uma vez, vamos usar a informação de interseção com o plano x igual a 0. Para que o resultado seja uma circunferência, os parâmetros b e c abaixo de y e z devem ser iguais. Com isso, podemos eliminar c da nossa equação procurada. Perceba pela figura que as coordenadas y e z do centro da circunferência de interseção com o plano x igual a 0 são exatamente as mesmas coordenadas y e z do vértice do paraboloide. Assim, y0 igual a 2 e z0 igual a menos 1. Agora só falta achar b. Note que ainda não usamos que o raio da circunferência é 2. Mais uma vez, colocamos x igual a 0 e olhamos para a equação. A equação obtida é de uma circunferência de raio b, mas como essa circunferência tem raio 2, então b igual a 2. Portanto, a equação que procuramos é menos x menos 1 igual a y menos 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais z mais 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Vamos agora ao segundo tipo de gráfico dessa aula, o paraboloide hiperbólico. Sua equação também tem 3 letras, 2 quadrados, mas dessa vez os 2 quadrados têm sinais opostos. As possíveis variações de equações são, com z sem quadrado, podemos ter sinal de mais no quadrado de x e sinal de menos no quadrado de y, ou o contrário. O mesmo ocorre quando o y não tem o quadrado, e também o mesmo quando x não tem o quadrado. Vamos a um exemplo para entender o gráfico. Nessa equação, z não tem quadrado e os quadrados têm sinais opostos, caracterizando que estamos no caso do paraboloide hiperbólico. Bom, lamento informar, mas dificilmente você conseguirá fazer esse gráfico sem nunca tê-lo visto antes. Mesmo usando técnicas de traço, é muito difícil visualizar sem ter um pré-conhecimento da figura. Assim, já vou passar logo a resposta e vamos estudando os traços com a figura já pronta. Ao analisar no plano YZ, obtemos a parábola z igual a y ao quadrado. E ao analisar no plano XZ, obtemos a parábola z igual a menos x quadrado. Observe que esses traços são bem esquisitos por enquanto. E ao fazer o traço no plano XY, obtemos duas retas, deixando ainda mais estranho. Ao fazer mais traços em alturas diferentes de z, obtemos hipérboles com uma orientação para z positivo e outra orientação para z negativo. A figura é tão esquisita que mesmo com todos esses traços, não conseguiríamos vislumbrar o resultado. Basicamente, você deve interpretar essa figura como algo que, a partir da origem, tende a descer ao longo do eixo x e tende a subir ao andar ao longo do eixo y. Apesar de a figura ser complicada, ela é bastante importante em exemplos na disciplina de Cálculo 2. Nessa figura, a origem é chamada de ponto de sela. A característica mais importante desse ponto é que no traço do plano YZ, esse ponto é um ponto de altura mínima no gráfico, enquanto que no traço do plano XZ, esse ponto é um ponto de altura máxima no gráfico. E esse ponto é chamado de ponto de sela justamente porque o objeto mais parecido com essa superfície é a sela de montaria. Pelo menos era o objeto mais parecido até antigamente. Vejamos outras imagens dessa superfície. Nessa, temos inclinações mais suaves, facilitando a visualização. Nessa outra, também está um pouco mais fácil de ver o paraboloide hiperbólico. Nessa outra figura, temos as versões acima, só que de cabeça para baixo. E nesse formato, ela fica muito mais parecida com algo que vocês conhecem do que a sela de cavalo. Resumindo, o paraboloide hiperbólico tem o formato daquelas batatas gostosas. Vamos ao exercício. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Como no outro exercício desse tipo, a informação de orientação paralela aos eixos coordenados nos diz que esse caso está na situação que estudamos. Lembremos que o paraboloide hiperbólico gera um par de retas ao intersectar com algum dos planos coordenados justamente no plano das duas variáveis que tem quadrado.
Assim, nossa equação deve ter quadrados em x e z, mas ainda não sabemos qual tem o sinal positivo. Veja também que já usamos que o ponto de sela está na origem. Agora vamos usar que o ponto 0, 1, menos 2 pertence ao paraboloide. Ao substituir na equação em que o termo com x tem sinal positivo, vemos que a equação não é satisfeita. Então, obrigatoriamente, a equação deve ter o termo em z com sinal positivo. Agora, substituindo o ponto 0, 1, menos 2 na equação certa, conseguimos isolar c, obtendo c igual a 2. Agora, vamos substituir y igual a 0 na equação que temos para obter o par de retas. O par que obtivemos deve ser igual ao par do enunciado. Assim, a única escolha possível para a é a igual a 1. Com isso, concluímos que a equação do paraboloide é y igual a z ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado. Para finalizar, você deveria voltar ao início dessa aula e verificar que não falamos nada do caso em que as 3 letras estão presentes, mas apenas uma delas tem quadrado. Um exemplo desse caso é a equação x menos y mais z ao quadrado igual a 0. Note que o gráfico não é nenhum dos dois que estudamos nessa aula. O fato é que esse caso é um caso de superfície cilíndrica que ainda estudaremos. É possível fazer uma mudança de coordenadas via rotações e fazer essa equação ser escrita com apenas 2 letras. Por isso, se encaixa no tipo de superfícies cilíndricas. Mas esse é assunto para outras aulas. É isso. Nossa videoaula encerra aqui. Hora de fazer a lista de exercícios. Tudo de bom e até a próxima.